Bem, pessoal, tava estudando, gravei esse vídeo aqui mais para falar sobre uma ferramentazinha aqui que eu fiz em Python, né? E a ideia dessa ferramenta, ela é fazer análise não, né? É a visualização dos eventos, dos logs de eventos do Windows, né? Que se encontra na pasta do in-event, né? No logs no System32. Esses logs aí geralmente ajudam muito quando você está fazendo análise de comportamento na máquina, né? Na realidade tem diversos intuitos pelo qual você faz análise de logs, mas aí eu não vou adentrar esse assunto. Esse vídeo é mais rápido para falar sobre essa ferramentazinha que eu fiz, né, com Python, que eu dei o nome de Windows Event Viewer, né, bem simples aí. Eu usei Python, algumas libs aí, né, essa EEL, que é para fazer a interface com HTML, CSS e JavaScript para o cliente, e o lado do servidor com o Python, né. E tem para fazer a extração dos logs, né, a conversão do ponto event.txt, que são os arquivos de log, né, do Windows, para JSON, né, a lib é essa, eventx, né, evtx. Aí usei o pandas para gerar tabelas, né, trabalhar com filtros, e o PyStyle para criação para compilar o ponto .exe, né, para gerar o executável. Aqui eu coloquei no meu Git, né, no GitHub. Eu coloquei também aqui como você gerar para facilitar, né, e tem as releases também, né. Aqui tem as releases que eu já fiz, já compilei alguma das versões, mas dá para você rodar sem compilar também usando o próprio Python, né, que nesse caso eu usei aqui, o meu aqui é o 3.7.0, mas eu acredito que independente da versão, se você tiver esses pacotes instalados, provavelmente vai funcionar. Aí vamos lá, né, eu vou mostrar aqui mais ou menos a ideia, que as distribuições, a diferença desse para o Visible Console, né, que eu coloquei aqui, é que nesse com o console visível ele vai aparecer a tela do CMD, e nessa outra versão aqui não. Eu vou usar essa aqui do CMD só para exemplificar, para ficar mais fácil de entender, né? Ele pede essa autorização de administrador, né, na máquina, justamente porque ele vai ler uma pasta com arquivos lá dentro do System32, que é a pasta de eventos lá do Windows. Ele demora assim um pouquinho mesmo, porque eu empacotei tudo dentro de um único binário, né? Tá todos os arquivos que você for ver aqui, por exemplo, tem como ele cria a index, né? Tem todo o conteúdo da index empacotado dentro desse binário. E além disso, tem também que é o mais pesado aqui, é esse JSCSS, né? Que eu crio como se fosse um arquivo de Python, uma variável, que eu importo para dentro, que é para ele já ir, para você não se preocupar em estar baixando arquivos separados, né? Ele já cria, e você pode ver aqui, ó, quando eu rodo na dist, né, na distribuição, quando você rodou o executável, ele já vai abrir a aplicação em si, e automaticamente ele já gera o arquivo de configuração, né, em JSON, que tem algumas variáveis aí que salva aí, você pode salvar e alterar. E dentro dessa pastinha web ele cria a index, que é essa primeira página, que é a página principal, vamos dizer assim. E dentro dela ele já extrai daquele arquivo jscss.py, ele já extrai e cria esse CSS e o JS, que é os arquivos que vai ser necessário, né, para poder usar aqui e analisar os logs, por exemplo. Aí logo de cara ele já traz uma lista com todos os logs, porém, né, como é a primeira vez que executa, ele não vai ter nenhum log, né, vai estar zerado, porque não foi gerado nenhum. Então você tem que vir em gerar logs, aí que ele vai ter uma lista
onde você pode selecionar, gerar de todos, que eu assim não recomendo porque acaba sendo bem extenso. A ideia aqui é de fato focar. Você pode até gerar, mas a ideia de fato é focar em alguns logs que você de fato quer trabalhar. Você pode selecionar então também só um ou outro, né? Ou selecionar todos ou não. A princípio não vou selecionar porque eu quero vir aqui para as configurações, mostrar para vocês aqui uns detalhes interessantes. Por exemplo, eu criei aqui no settings, né? Que você, por exemplo, aqui ele está rodando no localhost, mas caso você, se o seu usuário tiver permissão, se estiver dentro de uma rede autenticada, né, num domínio, e que seu usuário tem permissão de ler o C2 ponto de outras máquinas, você pode estar substituindo esse localhost pelo IP da máquina em questão e ele vai conseguir acessar do mesmo jeito a pasta, né, e gerar os logs. Aqui no ele gera por padrão, eu deixei para ele gerar, se não me falha a memória, aqui tá 100, mas eu acho que na última versão que eu fiz, que eu subi pro Git, são 20. São os últimos 20 as últimas 20, os últimos 20 logs que foi registrado, né, no arquivo em específico, né. Outro detalhe aqui também é que, por exemplo, aqui eu estou pegando todos, né, todos os arquivos com EventX, né? Eu coloco, de fato é sempre bom ter a extensão, porque ele só trabalha com essa extensão. Se for entrar com outra extensão, ele provavelmente vai dar erro, né? Eu não fiz tratamento para isso ainda, é bem inicial. Mas aqui, por exemplo, se você quiser, eu quero, por exemplo, eu quero só os logs que tenham o conteúdo, por exemplo, SMB, né? Você salva as configurações, aqui eu vou reduzir para ser mais rápido, né? Geração, só para exemplo. Aí você pode salvar essas configurações e gerar os logs, que aí ele já vai gerar trazendo apenas os últimos 5 logs e restringir a somente arquivos que contêm esse SMB, por exemplo, né? Mas aqui eu não vou deixar todos mesmo, né? Deixar todos de exemplo mesmo. E aqui nesse outro campo é para você ignorar colunas, por exemplo, por padrão eu já ignoro essa coluna porque ela não, de fato não traz nenhuma informação, vamos dizer assim, útil, né? É só o formato a versão do formato do XML que é gerado, do log. Mas aqui você poderia estar incluindo outros nomes, lembrando que não é case sensitive aqui, né? Aqui você pode colocar tudo em lowercase, né? Em caixa baixa. Por exemplo, poderia estar excluindo uma coluna name, aí você vai ver nos logs e ao costume você vai saber quais colunas você gostaria de excluir, né? Mas lembrando de manter nesse padrão de um array, né, com aspas simples. Tem que manter esse padrão. E aqui, por exemplo, nessa outra linha aqui, ele traz a ideia de um filtro. Por exemplo, eu quero gerar todos os logs, porém eu quero que apenas aquelas linhas que contiverem uma determinada palavra ou expressão regular, né? Não vou garantir 100% de funcionar todas as expressões regulares, até porque eu não fiz um teste a fundo, mas pelo menos para as palavras mais básicas, né, para buscas mais simples, ele funciona. Por exemplo, deixa eu apagar aqui, ele já dá um exemplo, né? Você pode procurar por um IP, separar palavras por pipe, né, os tipos de palavras que você quer trazer, ou por exemplo, colocar um range um agrupamento de valores, né, dentro de chaves. Ele vai interpretar, por exemplo, que o 92168 ou 0 ou 1 e de 0 a 100, por exemplo, né, ele vai buscar só linhas que tiver esse valor. Mas aqui por padrão ele vem para trazer tudo, né? E por último aqui em Server Settings é para o caso de você querer, aqui ele só roda local, ou seja, você só acessa essa aplicação de forma local, mas também dá para acessar de forma remota se você inserir, por exemplo, o seu IP da sua máquina aqui. Ele vai estar servindo, você pode trocar a porta, pode deixar essa padrão. Aí ele vai servir, você pode acessar de outra máquina essa dita aplicação através do seu IP, né, e da porta. Lembrando que aqui tem uma advertência, né, que as mudanças só vão ser validadas para esses server settings aqui, né, para as configurações do servidor. Só vai funcionar depois que você fechar toda a aplicação e abrir de novo. Por quê? Porque ele vai salvar esses valores aqui naquele arquivo
config.json, né? E quando abrir, ele já vai abrir nessa opção. Pronto, dando continuidade, né, aqui no settings, né, essas alterações só vão ser válidas quando encerrar de fato, fechar a aplicação e reabrir novamente, porque ele vai ler as configurações lá no config.json, né, e validar e startar o server com o IP específico que foi dado, né, que no caso seria para acesso de fora da máquina. Pronto, salvando aqui as configurações, pronto, salvei, quero sim, todos os logs, né, só essas colunas, trazer tudo, pronto. Aí vem aqui na parte de gerar os logs, e aqui você pode selecionar todos os logs, né, para gerar todos eles, que são muitos, eu não vou gerar todos aqui, já que é só de exemplo, eu vou gerar só, por exemplo, vou pegar só aqui esses aqui primeiros, esses 6 primeiros, pronto, ele já gerou. Aqui quando você tem o console, né, ele traz aqui o nome dos arquivos que foi gerado, né, é só uma verbosinha a mais, mas nada demais. Eu costumo deixar com o console, que às vezes pode acontecer, como é a primeira versão, pode ter erro, então é mais fácil ver se deu algum erro grave pelo console, né? Porque na interface mesmo ele não vai dar nenhum feedback sobre algum erro inesperado. Pronto, aqui ele já gerou, né? Aqui tem 5 linhas, 19 colunas. Para os que não gera nada, que está vazio, ele só diz que está vazio. Para os que tem, pronto, aí ele já traz aqui o conteúdo em uma tabela, onde você pode buscar por um valor específico. Por exemplo, vou pegar, sei lá, esse final aqui, pronto, 0047, por exemplo, ele já vai trazer só essa linha, as linhas que contiverem esse valor em específico. Você também pode, por exemplo, criar filtros condicionais aqui por qualquer uma das colunas que tenha, por exemplo, sei lá, pelo nome, a condição é que ele seja igual, que não seja igual, né? Que comece com, que contenha, que seja vazio, que não seja. Um que eu acho interessante é nesse igual, em alguns casos, é que quando ele é igual, ele já traz aqui um filtro de tudo que pode aparecer, né, na coluna em específica que foi selecionado. Por exemplo, nome, aí vou ver o texto aqui, condição, igual. Ou seja, que ele já trouxe vários valores diferentes. Aqui é bem interessante. Esse filtro também é bem interessante. Aqui eu fechar, condição, pronto. Aqui você tem a opção de copiar, né, a tabela aqui como um texto, né, salvar exportar para Excel ou PDF. O PDF ainda tá assim bem estranho, né? Ainda vou dar uma melhorada porque ele está cortando algumas informações, ainda vou ver o porquê. Mas é um pouco mais para frente, mas a princípio é funcional. E uma função que eu acho bem interessante aqui é esse column visibility, né, que é a visibilidade das colunas. Aqui, por exemplo, se você perceber, quando ele tem muitas colunas, ele começa a criar tipo um menu, né, um drop down, né, onde ele oculta essas colunas que estão, vamos dizer assim, quebrando o layout da planilha, da tabela. Aí nesse column visibility, por exemplo, você pode, eu não quero que apareça essa coluna binary, não quero channel, correlation, né, qualifies e etc. Você pode excluir da visão aquela coluna em específico. Pronto, excluir. Você vê que quando ele cabe já dentro da planilha, ele já não cria mais aquele drop downzinho aqui do botãozinho, né? E assim, no mais a ideia é essa. Ele traz todos os arquivos aqui, porém, né? Você sabe que os que você gerou, por exemplo, só são esses 6 primeiros. Ou seja, tudo que tem para baixo ele não gerou nada. Você vai selecionar qualquer um desses, não vai ter nada. A ideia é simples de entender. Pronto. E eu acho que no mais é isso, né? O resto aqui é mais a questão de testar, experimentar, que né, a questão dos filtros, né? Que eu falei, de excluir coluna na geração.
Ele já vai gerar sem a coluna em específico, quantidade de registro, aí você define, se você quiser um número alto, você vai definir aqui um número alto, né? Agora sim, quanto maior o número de logs, né, o arquivo, mais tempo ele vai demorar para poder gerar esse arquivo em específico, né? Filtro também, ele vai gerar um outro tempo de processamento, que ele vai filtrar aquelas linhas, né? Coluna aqui não, que coluna ele consegue filtrar de forma mais prática. Mas a questão dos logs aqui é bem específico, né? Ele vai buscar linha a linha, coluna a coluna, se aquele valor contém naquela linha, né? Então, no mais é isso daí, pessoal. Eu acho que quem tiver ideias aí, quem gostou, dá uma curtida, compartilha entre os amigos. Se tiver ideia, manda a ideia aí de melhorar. Ou se quiser pegar, clonar lá no Git, né? Que eu vou estar disponibilizando o link aí também. Faz o clone, melhora, interface. Eu deixei bem simples, né? Não vou aprofundar muito não, porque até porque já tem várias outras soluções aí no mercado, né? Eu fiz mais só como uma forma de estudo mesmo, para entender mais essa questão dos logs mesmo. Mas é isso aí, pessoal. Então até aí, até o próximo vídeo, né?